Alô galera, aqui é Gustavo de Esperes falando e o vídeo de hoje é sobre um gigantesco ecossistema que se abre no mercado de criptoativos. Eu estou falando de FEG Token. É uma moeda ainda desconhecida por muitos e que está repleta de fundamentos muito interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas e as possibilidades que esse token nos traz. Agora, se você é novo aqui e tem interesse em receber boas informações sobre o universo de criptoativos, se inscreva e ative as notificações para poder receber os nossos vídeos, valeu? Então vamos lá. Inicialmente as pessoas achavam que FEG Token era uma moeda meme. Como ela tem o desenho de um gorila, de óculos, cor-de-rosa, né, um supply gigantesco, as pessoas acreditavam que se tratava de uma moeda meme, como Shiba Inu, Dogecoin, Dodzilla. Mas aquilo que parecia ser apenas uma moeda meme, mais uma moeda meme, né, surpreendeu a muitos com o recebimento de um importante prêmio lá no Oriente Médio. Eu estou falando da Crypto Expo Dubai. Ela recebeu o prêmio de melhor Smart DeFi e isso surpreendeu muita gente. Essa moeda era desconhecida, né, para muitas pessoas e depois do recebimento desse prêmio, ela acabou se tornando muito mais conhecida. Isso trouxe muito mais notoriedade para a FEG Token. Isso despertou a curiosidade de muitas pessoas, então eu vim esclarecer alguns aspectos, né, alguns pontos interessantes a respeito dessa criptomoeda, tá? Lembrando que não é recomendação de compra, porque cada pessoa faz a sua decisão de investimento de acordo com sua gestão de risco própria. Então eu faço um vídeo apenas de caráter educacional, informativo, para fazer com que as pessoas conheçam o criptoativo e talvez se encaixe no perfil de investimento de alguém, né? Eu acredito que essa moeda tem um potencial muito grande de valorização e talvez até mesmo um potencial de explosão. Agora, por que eu acho isso? Porque ela tem uma ampla gama de aplicações. Não se trata apenas de um token, mas sim de um ecossistema enorme, inclusive possuindo uma corretora descentralizada, que é a FEGEX. A FEGEX é uma exchange descentralizada, né? Como se trata de Smart DeFi, a gente está falando de coisas descentralizadas mesmo, e ela está disponível no mundo inteiro e parece ser bem segura. Os ativos, né, como por exemplo o FEG Token, que você pode comprar por essa exchange, né, podem ser obtidos por meio do protocolo integrado de staking da FEGEX, gerando renda passiva. E ainda, então é um criptoativo que ainda pode gerar renda passiva para os seus detentores, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos números, né, referentes a esse criptoativo. Primeira coisa que a gente observa aqui é um supply realmente gigantesco. É um supply na casa dos 4 trilhões. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no Moonscan, né, o Moonscan é um site que eu gosto muito, muito interessante, a gente vai ver que começou com um supply de 4 trilhões, um supply realmente gigantesco. Conforme o tempo foi passando, ocorreu uma grande queima, né? Ocorreu uma queima de mais de 57,4 trilhões, ou seja, um percentual de queima acima de 57%. E o que nós temos atualmente de supply circulante é de 42,4 trilhões, né? Um pouco mais de 42,4 trilhões. Então foi uma queda muito expressiva no número de tokens, mas ainda assim é um número bastante grande. Então a gente tem esse número enorme de zeros, né, depois da vírgula, é um número absurdamente alto. Isso realmente é uma coisa que pesa negativamente, né? Não anima muito porque a gente está falando aí de o mundo DeFi, né? Isso não é favorável. Mas isso também não quer dizer que seja tão ruim. Por quê? Porque a gente está falando, como já mostrei aqui, de um criptoativo hiperdeflacionário. A cada transação que ocorre em FEG, 1% é queimado automaticamente, o que está fazendo com que o supply se torne cada vez menor, né? Haja vista a quantidade que ela tinha inicialmente e a quantidade de supply que ela tem atualmente, né? Então foi uma queima de quase 60%. E a tendência é que esse número acabe aumentando. Por quê? Porque a moeda está se tornando mais famosa, ela está se tornando mais conhecida, a comunidade dela está crescendo de maneira muito rápida. Então, o número de transações, a tendência é o número de transações crescer, tá? Claro que essa quantidade de queima, né, vai variar muito. Um dia pode ter mais transações, outro dia pode ter menos transações, mas a tendência é que esse processo de queima seja realmente constante e que esse supply ainda cresça de maneira muito expressiva. E uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é que quando se trata de supply, é interessante não utilizar o CoinMarketCap. É um site bom e tal, mas o melhor é o Moonscan, porque o Moonscan ele traz essas informações, né, a respeito de supply com um melhor detalhamento, né, com relação à quantidade máxima de supply, número de tokens
que foi queimado, né? E uma outra coisa interessante é o número de holders, um número realmente muito grande, é quase 1 milhão de holders atualmente, e isso é reflexo da comunidade que é bastante crescente. Se a gente for dar uma olhada aqui no Twitter, né, da FEG Token, olha aqui, vocês vão observar que são mais de 400 mil seguidores. Isso aqui mostra um pouco da dimensão da comunidade. E quando a gente observa aqui os posts que são colocados no Twitter, a gente vai ver que é uma comunidade bastante ativa. E a equipe de desenvolvedores, né, trabalha bastante, está sempre em atividade, produzindo eventos, né, participando de eventos, ou seja, demonstrando o máximo possível de trabalho com relação ao desenvolvimento do token. Um outro ponto a ser discutido é que, como eu já disse anteriormente, não se trata apenas de um token, mas sim de um ecossistema. E esse ecossistema permite o lançamento de outros tokens. Recentemente foi lançado o ROX, que é o primeiro token lançado no ecossistema da FEG. Então, por meio da FEG, outros tokens vão ser lançados também. Se levarmos em consideração o quão promissor esse token é, e a capitalização de mercado que ele tem no momento, eu acredito que talvez seja um bom ponto de compra. Talvez no futuro esse market cap possa chegar a um valor muito mais alto, como por exemplo 4 ou 5 bilhões. Eu acredito que é um cenário possível, mas será necessário que muitos acontecimentos venham a ocorrer e que muito trabalho seja apresentado por parte da equipe de desenvolvedores. Agora, o caso é que ela realmente tem potencial para superar outras corretoras descentralizadas. Claro que isso é um cenário mais adiantado, mais para longo prazo, mas eu imagino que seja perfeitamente possível. Então, pessoal, por conclusão de análise, eu vejo que uma vantagem que faz da FEG Token um token bastante especial é que trata-se de um token que está bem no início, já apresenta uma ampla gama de resultados, já teve um resultado em primeiro lugar numa premiação muito importante no mundo das criptomoedas, tem uma capitalização realmente muito pequena para aquilo que ela promete entregar. E se a gente levar em consideração que há tokens muito menores, muito menos promissores e muito menos interessantes, com capitalização bem maior, eu penso que a FEG Token é um criptoativo que pode trazer boas possibilidades de ganho no médio e longo prazo. Então eu acredito que a possibilidade de crescimento nessa capitalização de mercado seja muito grande, muito expressiva. Se a gente, por exemplo, pegar uma moeda meme, como por exemplo a Shiba Inu, que tem mais de 13 bilhões de dólares de capitalização de mercado e que não tem tanta entrega assim de resultados, né? Ela conseguiu atingir essa capitalização de mercado tão grande, por que a FEG Token não pode também ter um crescimento expressivo na capitalização de mercado? Não chegando no nível de Shiba Inu, mas chegando lá na casa dos 4 ou 5 bilhões de dólares. Eu acredito que seja possível. Lembrando que não é recomendação de compra, mas é só uma observação a ser feita. Então, pessoal, agradeço aí por terem assistido o vídeo, se inscrevam aí no canal e até a próxima. Valeu!